Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos falar um pouco mais sobre o DNS no Windows Server 2008 R2. Nessa videoaula vamos falar um pouquinho a respeito de um registro especial do DNS chamado de SOA, ou Início de Autoridade, Start of Authority, tá? Que é um registro especial e muito importante que possui informações-chave sobre a zona criada. Tá? Basicamente o SOA define quem é o servidor primário, informações de contato da zona, como são realizadas as atualizações dos DNS secundários e outras informações como os valores de TTL dos registros. Tá? Então, mãos à obra. Vamos abrir o DNS, o console DNS. Estou aqui no meu servidor primário. Tá? Vou expandir o meu servidor, expandir zonas de pesquisa direta e aqui está a minha zona, dc100.com. Vou clicar com o botão direito do mouse nessa zona e pedir propriedades. Nas propriedades de dc100.com, eu tenho uma guia chamada Início de Autoridade. É essa guia que vamos explorar nesse momento. Então, clicando em Início de Autoridade, você vai ver que nós temos vários itens configuráveis. Tá? SOA significa Start of Authority em inglês, que é a tradução de início de autoridade. Tá? Então, aqui você tem várias informações-chave sobre essa zona. Por exemplo, você tem aqui em cima um número de série. Tá? O que é esse número de série? Esse número aqui é um número que é incrementado nesse servidor primário sempre que uma mudança é realizada, uma alteração é realizada no servidor DNS. Tá? Por exemplo, quando um novo registro é adicionado ou quando um registro é alterado ou excluído. Então, quando uma mudança ocorre, o número de série ele é incrementado automaticamente. Mas ele pode ser incrementado manualmente clicando nesse botão incrementar aqui do lado. Tá? É através desse número de série que o meu servidor secundário sabe quando ele deve requisitar uma atualização dos seus registros. Portanto, uma nova transferência de zona. Tá? Então, por exemplo, meu número aqui é 43. Se houver atualizações no DNS, ele muda para 44, depois para 45 e assim por diante. Esse aqui é o padrão Windows. Tá? Na prática, o número de série ele suporta um valor de até 32 bits inteiro sem sinal, o que significa um número bastante grande. Tá? E, de acordo com a RFC 1912, seção 2.2, RFC 1912, o interessante para o número de série seria utilizar um valor com 10 dígitos, sendo os 4 primeiros para representar o ano, depois 2 para representar o mês, depois 2 para representar o dia, e mais 2 números de revisão, que poderiam ser esses 2 números que aparecem aqui. Então, de acordo com o RFC, o correto, o mais indicado seria você ter ano, mês e dia aqui na frente, tá? sem barra, sem 2 pontos, sem nada, só os números, e no final esse número de revisão. Porque aí fica muito fácil, muito interessante para você saber quando ocorreu uma atualização do DNS. Olha no número de série, você já sabe quando ela ocorreu. Aqui o Windows utiliza só o número da revisão, tá? Esses 2 números que aparecem aqui. Tudo bem? Servidor primário. Esse é fácil. É o endereço, o nome, né, do servidor primário, que tem o DNS primário. No caso, o srv100 dc100.com é esse servidor mesmo. Note que ele tem que ter um pontinho no final. Então, é srv100.dc100.com, ponto. Tá? Esse ponto é importante. Ele tem que ser colocado aí. Se você não tiver o servidor primário aqui, você pode clicar no botão procurar e localizá-lo dentro do seu DNS. Tá? Responsável. É o endereço de e-mail da pessoa responsável pela zona. Tá? Só que num formato um pouquinho diferente. Ele não tem o símbolo do arroba. Tá? Ele utiliza somente pontos. Então, o e-mail do responsável nesse caso é hostmaster.dc100.com, ponto no final. E não hostmaster@dc100.com, ponto. Tem que lembrar disso caso você resolva configurar um outro endereço e-mail para ser o endereço do responsável. Tem que ser com um pontinho aqui. Legal? Bom, aqui temos algumas outras opções configuráveis. Temos o intervalo de atualização. 15 minutos é o padrão aqui no Windows Server. Basicamente, esse é o tempo que o servidor secundário espera para verificar se houve atualização no servidor primário. Então, a cada 15 minutos, o servidor secundário pergunta aqui para o servidor primário: ei, servidor primário, mudou alguma coisa aí? Tá? E como é que ele sabe se mudou? Olhando o número de série. Então, através do número de série, se for diferente do número de série que está lá no servidor secundário,
né, significa que houve alteração. E aí, então, o servidor secundário pede a transferência dos dados, tá, para se manter aí sincronizado. Legal? Então, a cada 15 minutos ocorre isso. Se por acaso falhar essa operação, você tem um intervalo de repetição. Então, a cada 10 minutos será feita uma nova tentativa dessa atualização. Então, falhou a atualização, tenta de novo a cada 10 minutos. Isso é o intervalo de repetição que você pode alterar. Você pode alterar esses valores clicando aqui dentro e alterando de segundos até dias. Tá? O expira após. Isso aqui é a validade dos registros lá no DNS secundário. Tá? Não aqui no primário, lá no secundário. Então, o secundário atualizou seus registros, eles valem por um dia, que é o padrão aqui. Tá? Depois de um dia, o DNS secundário sabe que aqueles registros não são mais confiáveis. Os IPs podem ter mudado, os nomes das máquinas podem ter mudado, pode ter registros novos, alguns podem ter sido excluídos e assim por diante. Você pode configurar isso para outros valores, segundos, minutos, horas ou dias também. Tá? Se você colocar um valor um pouco maior, significa que o seu servidor secundário ele vai manter aqueles registros por mais tempo, tá? No caso de uma falha no servidor primário. Então, se o servidor primário falhar, é o servidor secundário que assume para responder às requisições de consultas dos clientes. Durante quanto tempo ele vai responder? Durante o tempo que você colocou aqui no expira após. Então, é interessante, se a sua rede for uma rede estável, que funciona bem, não apresenta problemas no DNS, foi bem configurada, é interessante aumentar esse tempo. Tá? Por exemplo, colocar 3 dias aqui. E você aplica. Então, meu servidor secundário agora ele suporta até 3 dias usando os mesmos registros. Claro, quando ocorre uma atualização, os registros são atualizados. E tem a validade de até 3 dias. Beleza? O tempo de vida mínimo, próxima configuração, é o tempo de validade dos registros nessa zona. Tá? É o tempo de vida mínimo. Então, durante 1 hora, esses registros são válidos. Então, se você fez uma consulta DNS, ou o seu computador fez uma consulta DNS e descobriu o IP de uma máquina qualquer na rede, essa descoberta ela tem um tempo de vida de 1 hora mínimo. Então, sua máquina, durante 1 hora, continua usando aquele endereço. Caso ela precise fazer uma outra consulta, ela já tem o endereço em memória. Tá? O tempo de vida mínimo é 1 hora. O RFC 1912 recomenda que você coloque 3 dias aí, caso o seu servidor DNS seja estável e funcione bem. Tá? Então, para uma rede interna é aceitável. Você pode colocar um valor maior, por exemplo, os 3 dias. Ou você pode colocar um valor de várias horas e não recomendamos utilizar minutos ou segundos, tá? Porque senão os registros eles morrem muito rapidamente. Tá? Isso aumenta, no final das contas, o tráfego entre os clientes e o servidor de DNS. Tá? Eu vou deixar o tempo de vida mínimo padrão aqui em 1 hora mesmo, não vou alterar essa informação. E aqui embaixo você tem o tempo de vida deste registro, início de autoridade SOA. Tá? 1 hora é o padrão também. Então, durante 1 hora, então, isso aqui é válido. Depois, se for feita uma nova consulta, esse tempo de vida é atualizado. Tá legal? Eu vou deixar esse padrão também de 1 hora para o SOA. Vou clicar em OK. Então, nós vimos todos os itens dessa aba. Tá? Você vai ver que aqui na zona, dentro do gerenciador DNS, existe o registro, início de autoridade SOA, tá? Com os dados que nós acabamos de ver. Então, deixa eu arrumar a tela aqui para caber mais informação. Então, olha que interessante. 43, tá, o nosso número de série, o endereço do servidor, o responsável, assim por diante. Então, você tem essas informações aqui na tela também. E, finalmente, existe uma outra forma de você consultar os registros SOA, que é através do uso de uma ferramenta de linha de comandos chamada NSLookup. Vamos ver como é que funciona o NSLookup para consultar o registro SOA. Eu vou abrir um prompt de comandos. Tá? Prompt de comandos, vou limpar a tela e vou digitar o comando NSLookup. Tá? Então, o primeiro comando, NSLookup. E aperto o Enter. Agora, alguns instantes, entrei no prompt interativo do NSLookup. Agora estou dentro desse programa. Tá? Aqui dentro, eu vou escrever o seguinte comando: server, espaço, e coloco o nome completo FQDN do meu servidor DNS, que é srv 100.dc
dc100.com. Por quê? Porque eu quero consultar as informações de SOA deste servidor. Tá? Então eu indico que é o servidor e coloco o nome dele na frente. Pressiono Enter. Legal, alteramos o servidor padrão, agora é esse cara aqui que a gente vai consultar, e o endereço IP é esse aqui. Agora eu vou ajustar o tipo de consulta que eu quero fazer. Então eu quero verificar o tipo set type igual SOA, SOA. Então configure o tipo como SOA. Pressiono Enter. Agora é só informar qual o domínio que eu quero consultar. Então eu escrevo dc100.com, que é o nome do meu domínio. Então eu quero saber o SOA desse domínio. Tá? Enter. Está aí, toda a informação que eu queria. Então, esse é o nome do servidor, esse é meu IP, tá? Meu domínio, e aqui as informações do registro SOA, que seriam o nome do servidor primário, srv100dc100.com, e-mail do responsável, hostmaster.dc100.com, número serial mudou para 44, o refresh, tá? Meu intervalo de atualização, 900 segundos. Por padrão, esse tempo é contado em segundos. É que o Windows exibe o valor lá em minutos, horas ou dias no formato que você acha mais conveniente. Então, ele me mostra 900 segundos, que equivale a 15 minutos. Retry 600, 10 minutos. Tá? O retry é um intervalo de repetição. Intervalo de expiração, expira após 259.200 segundos, 3 dias. Veja, aquela alteração que eu fiz, mudando de 1 para 3 dias, se refletiu já aqui no NSLookup. E o meu TTL padrão, 3.600 segundos, que equivale a 1 hora. Tá? E aqui embaixo repete o nome do servidor e o nome do endereço IP dele. Aí fala Internet Address, mas é o IP da máquina. Tudo bem? Então você aprendeu a fazer a consulta utilizando o programinha NSLookup. Tá? Aproveitar e vou escrever aqui, para a gente encerrar a sequência desse NSLookup. Então, usando o comando NSLookup, uma ferramenta na verdade, para verificar o registro DNS SOA. Então a sequência de comandos que você digita ali no prompt é NSLookup e pressione Enter. Tá? Depois, server, e aqui vai o endereço, aliás, o nome completo, o FQDN do servidor DNS. Você digita, obviamente, o FQDN do seu servidor DNS. Tá? Vou colocar aqui entre colchetes, que é para você saber que você tem que digitar essa informação. Então, o que está entre colchetes, você substitui pela sua informação aí. Depois você configura o tipo, set type igual a SOA, o tipo de consulta que você quer fazer ali dentro. Enter de novo, aqui também tem um Enter. E para finalizar, você coloca aqui o nome do seu domínio. Tá? Digita aí o nome do domínio. Nome, domínio, e pressiona Enter no final. Legal? Faz as consultas, verifica a informação toda e depois, para sair do NSLookup, é só escrever exit aqui na tela. Ele volta para o prompt e mais um exit, você sai do prompt. Legal? Então, digita NSLookup, Enter, server na frente o FQDN do seu servidor, Enter, set type igual a SOA, Enter, e digita o nome do domínio, Enter. Aí você tem aquelas informações todas que nós vimos na interface gráfica também na linha de comando. Beleza? Então, espero que você tenha aprendido como funciona o SOA, qual a sua utilidade, como alterar algumas das configurações do SOA dentro do seu DNS, tá? E tenha aprendido a utilizar, pelo menos para esse uso, a ferramenta NSLookup, que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer testes e verificações no servidor DNS. Beleza? Então é isso, pessoal. Aproveitem para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube,
Acesse nosso site www.bosontreinamentos.com.br, tá? E nos vemos nas próximas aulas. Até mais!